Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No estudo de hoje nós vamos aprender juntos sobre a carta que o Senhor enviou. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13 é a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia. E antes de nós começarmos o estudo, eu vou convidar você a fazer a leitura dessa carta e depois nós vamos compartilhar juntos aqui a explicação, tudo bem? Pode fazer a leitura, em seguida nós vamos continuar daqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que nós possamos juntos acompanhar a explicação desse conteúdo. Muito bem, vamos lá. Carta enviada a Laodiceia. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos saber aqui é o que significa a palavra Laodiceia, não é? E essa palavra significa amor fraternal, um amor entre irmãos, uma irmandade muito bem estabelecida. Esse é o período que Deus, a igreja que Deus usou para representar esse período do seu povo. Então é o período ali, como nós falamos, que finalizou no período anterior Sardes até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso à época, e aí o cristianismo entrou numa nova época, justamente essa época aqui de um grande reavivamento espiritual, podemos dizer que quase que a nível mundial, né? Foi vivido na Europa, intensamente na América do Norte, aqui também na América do Sul, e esse reavivamento espiritual foi motivado pela mensagem da volta de Jesus. Então esse é o período ali que foi entre o século XVIII e o século XIX. Por que isso aconteceu? Em virtude da prisão do poder papal em 1798, muitas pessoas se voltaram para estudar a Bíblia porque falava justamente de um período de 1260 anos de supremacia deste poder e que depois disso, muito em breve, Jesus iria voltar, né? Seria ali o início do tempo do fim. Então, quando isso aconteceu e cumpriu exatamente 1260 anos, muitas pessoas se voltaram para estudar a palavra de Deus. E aí esse espírito de comunhão, de amizade, de fraternidade foi renovado entre os filhos de Deus. Aqui nós colocamos a data, olha só, de 1798 até 1844. É o período compreendido pela igreja de Filadélfia. Talvez fique encoberto para você aí, mas nós colocamos aqui que esse foi um período de zelo pela doutrina. Então aquele fogo inicial da reforma protestante ali com a igreja de Sardes, ele foi reacendido nesse período, por isso esse zelo. Vamos conhecer a carta? Como foi que Jesus se apresentou para a igreja de Filadélfia? Eu já lhe digo que você talvez precise pegar um papel e uma caneta aí para você anotar algo que nós vamos já ver. E aí aproveite que é um vídeo para você pausar e voltar a ouvir novamente até você entender isso daqui, que vamos já ver aqui na frente. Bom, Jesus se apresentou aqui como aquele que é santo e verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Então Deus aqui se chamar de santo e verdadeiro, né, ele inspira zelo nos seus ouvintes para que eles também sejam santos, inteiramente imaculados e vivam pela verdade, vivam pela luz, né? Então o autor dessa mensagem aqui à igreja de Filadélfia, que focava no zelo pela verdade, ele se apresenta aqui também nessa íntima relação com o seu povo. E a questão de ter a chave de Davi, o que ela significa? A gente vai ver aqui, olha, no verso 7 de Apocalipse 3, é quando Cristo se apresenta tendo a chave de Davi, certo? Ele é que tem a chave, porque essa descrição está em Apocalipse 1, você pode ler posteriormente. E aí no verso 8, Cristo falando da sua igreja, ele fala que ele coloca diante deles uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então é ele que tem a chave e é ele que coloca a porta aberta diante do seu povo. Então vamos entender o que isso aqui significa com o pano de fundo bíblico, ok? Vamos lá em Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Entenda essa parte aqui de rosa no slide como sendo um parêntese só para explicar essa questão da chave de Davi, porque é belíssimo, puxando a explicação da Bíblia. Olha só, o que é ter a chave de Davi e pôr uma porta aberta? Isaías 22, verso 21 e 22 fala assim, olha: vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder.
e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então essa é uma profecia feita aqui na época de Isaías em seu livro, e lá no Apocalipse essa profecia é tomada para Cristo. Ele que tem a chave da casa de Davi. Essa chave é colocada sobre o seu ombro, e aqui fala algo interessante que é parecido lá com o Apocalipse. Ele abre e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então a profecia aplica isso aqui a Cristo, certo? Dizendo que ele tem o domínio sobre o reino. Que reino é esse? O reino de Davi, sobre o seu povo, ok? Então, Cristo, ele tem a chave, ele tem o domínio sobre ele. A chave representa este domínio. Muito bem. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. O que nos diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa é uma profecia messiânica. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só que interessante isso daqui, irmãos. Em Isaías 22, falou que sobre o ombro dele foi colocado a chave da casa de Davi. Aqui em Isaías 9, verso 6, fala que o governo está sobre os seus ombros. Então, ter a chave é o que eu coloquei aqui, olha. É ter o domínio do reino, é ser governante. Então, Cristo seria governante sobre o reino de Davi, sobre a casa de Deus, sobre seus filhos, sobre o seu povo. Tudo bem? Verso 7 agora de Isaías 9. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então a Bíblia está dizendo aqui que Cristo ele tem o domínio sobre o seu povo, e esse governo dele se estabelece, se firma por meio do juízo. Então é o juízo feito por Deus que estabelece, que vindica o reino de Cristo. Ok? Essa é a informação que está aqui no nosso slide. Muito bem, vamos entender então que informação a gente tem sobre o juízo para entender quando é que esse reino de Cristo é estabelecido. 2 Crônicas, capítulo 8, verso 11. 2 Crônicas 8, verso 11. O que a palavra de Deus diz aqui? Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ela lhe edificara. Porque disse, minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, onde entrou a arca do Senhor? Na casa de Davi. Se você tem um conhecimento do santuário, da estrutura do santuário, você vai entender que a arca do Senhor ela entrou no santuário especialmente em um local, o lugar santíssimo. Era ali que ficava a arca, e era na arca, sobre ela, que a presença de Deus se manifestava. Então era ali que ficava o trono de Deus. Então a arca, o trono de Deus, ficava na casa de Davi. Era lá que estava a arca do Senhor. 1 Crônicas 16, verso 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e o puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Mais uma vez, a casa de Davi era onde estava a arca do Senhor, era o santuário. Isso era a casa de Davi. Agora vamos em Salmos 122, verso 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vou ler numa outra versão também para vocês entenderem isso daqui. 122, verso 5. Fala assim, olha. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Então, casa de Davi aqui, já sabemos que se refere ao santuário. E foi onde entrou a arca de Deus. Então é o santuário, especialmente o lugar santíssimo, a parte mais importante do santuário. Ele fala que lá no santuário, onde está a arca, lá estão os tronos da justiça. Quero ler aqui para você, numa outra versão, Almeida Corrigida e Fiel. Essa mesma passagem, Salmo 122:5, ali diz assim, olha. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Olha só que interessante isso daqui, queridos.
Então, vamos juntar todas as informações aqui, olha. A gente acabou de ver nessas 3 passagens bíblicas que a casa de Davi é o santuário, onde entrou a arca de Deus, ou seja, especialmente o lugar santíssimo. E Salmos 122, verso 5, diz que é lá que estão os tronos do juízo. E o que nós vimos aqui em Isaías 9, verso 7, que o governo, na verdade, nessas passagens aqui de Isaías, o governo está sendo dado para Cristo, a chave está sobre o seu ombro, e esse governo ele é estabelecido mediante o juízo. E onde que acontece o juízo? Naquilo que é chamado casa de Davi, ou seja, no santuário, onde está o trono de Deus, é onde ocorre o juízo para que o reino de Cristo se estabeleça. Se você não entendeu e se deu um nó agora, aí dá um pause e volta essa parte aqui para você ouvir novamente, senão segue comigo. Daniel capítulo 7, é a última passagem desse parênteses aqui que nós abrimos. Daniel capítulo 7, verso 9. Olha só que texto interessante. Continuei olhando até que foram postos, olha só, uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o próprio Deus. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, quando Deus assenta no seu trono, e a gente sabe que isso é no lugar santíssimo do santuário, e nesse caso o santuário celestial, quando Deus se assenta no seu trono, a Bíblia fala que se assenta o tribunal e se abrem os livros. Começa o juízo. E a gente acabou de ver aqui que o juízo é algo importante para que o reino de Cristo se estabeleça. Ele acontece na casa de Deus. Agora vamos ver a continuação da cena aqui. Olha o que diz no verso 13. Eu estava olhando o profeta nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante a filho do homem, é o próprio Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Olha só, queridos, foi-lhe dado domínio, glória e o reino. Quando se assenta o ancião de dias, se assenta o tribunal e se abre os livros. Quando começa o juízo, Cristo é visto pelo profeta indo até o Pai, o ancião de dias, e recebendo o domínio, a glória e o reino. Então Jesus ele recebe o reino quando ele passa à presença do Pai no Santíssimo do Santuário Celestial e inicia o juízo em 1844. Como é que a gente sabe que é essa data aqui, olha? É por causa da passagem de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Purificação do santuário é o mesmo que juízo. Se você ainda não estudou sobre isso, vou colocar um card aqui para você ver no nosso canal esse vídeo que tem esse estudo, tá bom? Na verdade é uma playlist sobre o livro de Daniel, e aí você pode estudar se você ainda não viu, para você ter o panorama completo de tudo. Tudo bem? Então fechamos o parênteses. Então o que é ter a chave de Davi? É receber o domínio sobre o reino de Deus. E isso é estabelecido como? Mediante o juízo, que começou quando? Em 1844. E aí então, Jesus ele fala que tem posto diante do seu povo uma porta aberta, que abre e que ninguém fecha. Que porta é essa? Nós cremos então que é a porta que abriu para o lugar santíssimo. Já que foi aqui que Jesus foi até a presença do Pai, foi aqui que começou o juízo, essa porta aberta é a porta que se abriu, que separava o lugar santo do Santíssimo quando Cristo vai até a presença do Pai. É por isso que o período de Laodiceia vai até 1844, porque foi ali que se abriu a porta e ele foi até o Santíssimo. Tudo bem? E aí ele fala que abre e ninguém fecha, né? Ou seja, ninguém pode impedir que a obra de Deus ela se conclua, ela vai chegar ao seu fim, e sábios são aqueles que se colocam ao lado de Deus. Qual foi o elogio que Jesus fez à igreja de Filadélfia? Ele fala, olha só, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Então depois daquele grande período pós-reforma protestante em que a fé do povo se estagnou, os movimentos meio que foram minados em sua fé e eles tiveram que se reacender aos poucos. Então é por isso que eles tinham pouca força, mas estavam firmes ao lado da verdade. Esses movimentos, olha, reformatórios, começaram de lugares pequenos, com pregadores simples, porém
com zelo pela verdade, buscando a verdade. Qual foi a reprovação que Jesus fez à igreja de Filadélfia? Não vamos encontrar, queridos. Não há. Então, semelhante à igreja de Esmirna, que foi outra igreja que não sofreu reprovação. Semelhante a eles, era um povo fiel, estava buscando a verdade e por isso eles não receberam reprovação. Qual foi o conselho? Olha só o que Jesus fala aqui, ó, como se ele estivesse cada vez mais perto de se reencontrar com o seu povo. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Continua nesse ritmo, sendo perseverante, sendo fiel, guardando a verdade. Então a volta de Cristo aqui, ela está se aproximando. E aí eles deviam permanecer firmes, não esmurecer, para que eles não perdessem a recompensa tão próximo do fim. E qual foi a promessa que Jesus fez à igreja de Filadélfia? Ele fala que os falsos judeus viriam prostrar-se diante dos pés dos filhos de Deus. Isso aqui não deve indicar um cristão assim, sabe, com orgulho, com vaidade, porque aquele que estava errado se ajoelhou diante dele. Pode significar duas coisas. Ou a conversão daqueles, reconhecendo que estava errado, né? Ou ainda que não reconheceram que não se converteram, reconheceram o erro, mas estão naquele caminho de perdição e aí não tem mais o que acusar os filhos de Deus. Então a ideia aqui por trás desse termo é essa aqui. E aí ele faz uma promessa muito bonita, né? No verso 10. Porque guardar-te a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre a terra. Essa é uma promessa muito bonita que se cumpre ao povo de Deus, né? E especialmente se cumprirá no futuro, no período da grande perseguição final que haverá contra os filhos de Deus. Aqueles que permanecerem fiéis estarão sob a proteção de Deus. E aí, por fim, Jesus fala que aquele que continuasse fiel, que ouvisse o conselho ao vencedor, ele seria feito coluna do santuário de Deus. Então, a coluna é algo que aponta para uma recompensa duradoura, eterna, uma base firme, porque ele permaneceu firme sobre a terra. E aí ele teria gravado nele o nome de Deus, da cidade e o novo nome de Cristo. Então o nome aqui, além de ele representar caráter, né, ser marcado com o nome significa que você pertence, é a ideia do selo, é a quem você pertence. Então ter gravado o nome de Deus significa que você pertence a Deus, que o caráter de Deus está imputado em você. E aí por isso você será feito coluna do santuário de Deus. E aí isso aqui é algo bem relevante, porque, lembra, está começando o juízo. Deus vai vindicar o seu povo, salvar aqueles que desejarem ser salvos. Então isso aqui é algo muito importante, uma promessa muito importante para o povo de Deus nesse período. Tudo bem? Muito bem, terminamos a explicação sobre a igreja de Filadélfia. Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Se você gostou do vídeo de hoje, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Compartilha, envie esse vídeo para outras pessoas para que elas também possam aprender junto conosco. E eu espero você no nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá!